Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. A 6ª Conferência Nacional pelo Meio Ambiente e Saúde, PAPICAM, IPESEC e parceiros sociais, através do programa Empresas e Profissionais do Paraná. Temos a grande satisfação de chamar agora a Itaipu Binacional. E nosso palestrante é o professor, economista e político e maringaense Enio Verri, diretor brasileiro da Itaipu Binacional. E o tema é transição energética. Olá, primeiro quero agradecer o convite para conversar um pouco com vocês sobre essa questão da sustentabilidade, ou o meio ambiente e a saúde. Estou atualmente dirigindo a Itaipu Binacional e é uma pauta que nos impõe aqui no dia a dia, é a questão ambiental. A verdade é que o mundo está doente. Se continuarmos esse processo louco de desrespeito à natureza, se continuarmos com essa preocupação do lucro de forma desmensurada, onde não se respeita a fauna, a flora, nós não teremos mundo no futuro. Por isso, fico muito feliz em ver que as empresas, que os países, mesmo os países desenvolvidos, que são absolutamente injustos quando cobram alguma coisa dos países subdesenvolvidos, estão preocupados com esta pauta. Seja a emissão de carbono, seja o desmatamento, seja a preocupação com as comunidades indígenas, de uma forma ou de outra. Estamos tratando de uma coisa que pode ser unificada numa única palavra: vida. A verdade é que hoje defender a vida é defender o nosso planeta, é defender uma sociedade mais justa, mais equilibrada, onde respeite o próximo, se respeite as diferenças e, principalmente, se pense num novo processo civilizatório. Parece uma palavra difícil, até porque isso é uma obra do Darcy Ribeiro, que trata sobre a evolução da sociedade e para onde vamos. Eu confesso a todas e todas que nos assistem que eu entendia que o processo civilizatório se daria de uma forma constante. Eu entendia, olhando a história, de que à medida que o tempo passa, a sociedade fica mais preocupada com a justiça, com a igualdade, com o futuro do planeta e assim sucessivamente. Esses últimos 4 anos provaram que há interrupções drásticas nesse processo civilizatório. Os últimos 4 anos, com Bolsonaro no Brasil, ou então com Trump nos Estados Unidos, como estamos vendo, me preocupa. A sociedade, ela não tem um processo natural civilizatório. Ela tem cortes e cortes que podem custar muito caro ao conjunto da população. E é sobre isso que eu quero me prender agora. Eu quero me prender que nós precisamos urgentemente rever todo o processo construído a partir da lógica capitalista. A lógica capitalista, que trabalha com o processo de concentração de renda, da procura do lucro, e, consequentemente, quando se concentra a riqueza, se exclui a maioria, ela implica em destruir a natureza, implica em ampliar a pobreza e, principalmente, diretamente na vida das pessoas. As pessoas estão doentes hoje na lógica do capitalismo que nos é imposto. E elas estão doentes de que maneira? Seja pela pressão que elas têm pela sobrevivência, à procura do emprego, de uma carreira, seja pela pressão que ela tem para ser o modelo que essa sociedade impõe. A mulher moderna, que precisa estar bonita, fazer academia, ser dona de casa, ser uma executiva bem-sucedida, tem que fazer tudo certinho. Ou então para os homens, que precisam mostrar que são belos, fortes e têm que ser ricos. É uma sociedade de miseráveis. Isso tudo leva à doença mental, mas também leva à doença física. O índice que temos hoje de depressivos, o índice que temos de suicídio, é uma coisa muito louca. E isso não se dá só, por exemplo, nas comunidades indígenas, onde o suicídio tem uma estatística muito alta. Isso se dá em toda a sociedade. A verdade é que construímos um modelo de sociedade onde o normal é trabalhar muito, estar sempre preocupado com o futuro, nunca ter vida presente e sempre achando que tem que trabalhar cada vez mais. A contradição desse discurso é que está provado que nem sempre quem trabalha mais vai ganhar mais dinheiro, vai ser rico. Até porque esse discurso
de que quem trabalha fica rico, quem não trabalha é vagabundo, por isso é pobre, já foi destruído pela história. Ora, pegue os seus pais. Vou dizer o caso do meu pai. Meu pai trabalhava desde criança, trabalhou muito. Meu pai tinha paralisia infantil, mas ele carregava caixa nas costas para poder sustentar sua família. Ele morreu pobre. Ora, mas ele não era vagabundo, ele trabalhou muito. Portanto, o discurso de que quem trabalha muito fica rico é um discurso ideológico. A verdade é que a ideologia que nos é imposta é que se você trabalhar muito, você vai ficar rico. Não é verdade, você não vai ficar, mas vai deixar os donos do capital mais ricos. Isso você vai. E isso nos adoece. Isso nos deixa apreensivos, nos deixa depressivos. Isso leva a essas taxas de suicídio, leva você a entender-se fora da sociedade, à margem de uma sociedade onde, na verdade, todos estamos à margem. Então, a construção dessa sociedade ideal que nos é imposta pela sociedade capitalista, ela é um modelo de sociedade que nos adoece. Eu gostaria de partir daí, desses dados e dessa análise que eu vou chamar aqui mais conceitual, para entender os desafios que nós temos hoje. O Pacto Global, que é muito discutido na iniciativa privada, ou então esse modelo de gestão de empresas chamado ESG, que trabalha muito com a questão ambiental, de governança, de respeito ao próximo, a preocupação com as minorias e principalmente o respeito ao meio ambiente não pode ser uma moda. E não é. E é tão sério o que está acontecendo com o planeta na questão ambiental, no respeito ao meio ambiente e o reflexo disso na saúde das pessoas, que até empresas que sempre foram muito céticas com relação a isso começam a defender. Por que será que os bancos, que preocupam-se só com seus lucros, e lucros exagerados, defendem hoje o meio ambiente? Por que países como os Estados Unidos, que tem tanto interesse em concentrar riqueza, e já tem muita, está tão preocupado com a defesa ambiental do Brasil? Porque a Europa, quando vai comprar o nosso soja, quer saber se o soja que ele comprou não é fruto de desmatamento. Ou quando a Europa importa, ou outros países importam a nossa carne bovina, não quer saber se esse pasto foi fruto de desmatamento. É preocupação com o Brasil? É a preocupação ambiental? Não. Infelizmente, a preocupação deles é com a vida do planeta, com a sua capacidade de determinar o mando político no mundo e principalmente com o seu acúmulo, com a concentração de lucros. Isso quer dizer que se até eles estão preocupados com esse tipo de política, é porque, de fato, nós estamos chegando no limite. Nós precisamos rever todo esse processo e principalmente ver qual a política que nós, de forma coletiva e individual, precisamos desenvolver para enfrentar isso. É seguindo o caminho dos bancos, das grandes multinacionais, dos países desenvolvidos que nos oprimem? Não, não é. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Enquanto brasileiras e brasileiros, nós temos tarefas simples até, no que se refere ao consumismo, à redução do consumo, que refere-se a você não descartar coisas que você pode utilizar mais tempo, ou coisas mais simples como reciclar, separar o que é orgânico do que não é orgânico para você enviar para uma cooperativa, até para quem é militante, organizar as associações de recicladores, procurar investimentos, e hoje tem muita gente investindo em cooperativas de reciclagem. A Itaipu, o Banco do Brasil, os ministérios, prefeituras, até empresas, surpreendam-se, estão financiando cooperativas e recicladores. Então nós temos condições de trabalhar com políticas que eu vou chamar pequenas, do dia a dia, mas são determinantes. Até políticas maiores, como pressionar prefeitos, vereadores, para que aprovem projetos municipais que sejam comprometidos com a fauna e com a flora, que sejam comprometidas com uma política de saúde preventiva, com o consumo de alimentos orgânicos, com alimentos que sejam produzidos ali na região, oriundos da agricultura familiar, oriundos dos assentamentos. Hoje nós temos políticas públicas como o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ou PENAI, que trata da aquisição de alimentos para as escolas, onde os municípios podem comprar produtos advindos dos assentamentos, da agricultura familiar, de pequenas cooperativas, e dentro desses alimentos adquiridos de muita qualidade,
você garantir o respeito ao meio ambiente, mas muito mais, garantir saúde à população. E se isso pode ser feito no município, onde cada um de nós moramos, ou por uma organização de uma associação de bairro, ou pelo partido político que você milita, ou pela pressão na Câmara de Vereadores, ou junto aos prefeitos, visto que teremos eleições municipais no ano que vem, isto também se reflete nos governos estaduais e também no governo federal. Os governos estaduais há um espaço de pressão muito grande. Afinal de contas, podemos exigir que os governos comprem mais pelo PENAE, que é a aquisição de alimentos para merenda escolar, invista mais nisso. No Paraná, a Constituição brasileira ela exige que os estados investam 25% em educação. No Paraná, o governador Roberto Requião mudou essa lei. E no estado do Paraná, é preciso investir no mínimo 30% em educação. Parte desse recurso é da merenda escolar. Ora, é preciso fazer, então, que a compra da merenda escolar seja desses produtos, seja oriundos da agricultura familiar, dos assentamentos, das pequenas cooperativas, garantindo produtos orgânicos, saudáveis, que melhore a vida das pessoas. Isso pressionando-se o Estado, pressionando o deputado estadual, pressionando os secretários de Estado, a gente pode ter uma preocupação com o planeta e, por tabela, garantir saúde e qualidade de vida para a nossa população. Agora vejam, se isso pode ser feito no município, pode ser feito no Estado, imagine num governo federal, num governo quando o presidente Lula, altamente comprometido com a vida. É claro que o presidente Lula já tem provado seu compromisso com o aumento real do salário mínimo, com o aumento do Bolsa Família, com o aumento dos investimentos na educação básica, nas universidades, com a contratação de servidores públicos que vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos mais pobres. Tudo isso é muito bom. Entretanto, nós precisamos ter políticas que defendam o meio ambiente. O presidente Lula cobra muito disso. Vamos lhes dar um exemplo. Fala-se muito na questão do carbono. É preciso conter a emissão de carbono. Gente, quanto é que um americano emite de carbono com os produtos que ele consome num país altamente consumista como aquele? Quanto que o europeu ele consome de carbono, ele emite de carbono com os bens que ele consome, que emite carbono? E no Brasil? É muito menos, porque nós compramos menos. E na África, que o povo mal come? Portanto, não dá para se cobrar de todos os países a redução de forma linear de queda na emissão de gás de carbono. Eles precisam reduzir muito mais e nós muito menos. E a África, por exemplo, teria condições até de emitir mais, lhes dando o direito de consumo e de qualidade de vida. Por isso, a política ambiental, que está vinculada diretamente à política da saúde, implica em olhar o planeta. Não olhar tua cidade, teu estado ou só o país. E cobrar daqueles que dirigem esse planeta um compromisso com a saúde e com a vida. Isso se dá na pressão social, mas também se dá na forma política. E eu estou convencido, a política é o melhor instrumento para se forçar as mudanças. Boa vontade é importante, fé é muito importante, participar de movimentos sociais, da igreja, tudo isso é muito importante. Mas temos que mudar leis. E quem mudam as leis são os políticos. Por isso, a escolha de políticos e políticas comprometidos com as mudanças da construção de um novo mundo, que se respeite o meio ambiente, que se respeite a vida e olhe a vida de forma clara e com muita abundância, é que fará a diferença. Espero que esse recado muito breve possa contribuir para que a gente veja o seguinte: um outro mundo é possível. Depende muito de cada um, de cada uma e de sua disposição de lutar por uma sociedade que seja, antes de tudo, justa, fraterna e igualitária. Um grande abraço. Programa Empresas e Profissionais do Paraná NET.